Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade me liberta ao meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Vamos saudando a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Tanto os irmãos que estão aqui presentes com a gente, quanto os irmãos que estão em casa. Começando esse terceiro trimestre com a nossa primeira aula, onde nós vamos ter uma turma única presencial, e os irmãos também que não podem estar com a gente estarão assistindo em casa. Eu quero até lembrar que já está conosco aqui o nosso irmão Redi. Um dos motivos da gente fazer uma aula, acredito que assim online, é para o irmão Redi também, né? O irmão Redi sempre foi um aluno muito assíduo e nesse período agora não tem como ele render. Já está o irmão Feliciano também com a gente em casa, nós vamos abençoar. E nós vamos fazer o seguinte, irmão, a aula vai ser com dois professores, o nosso presbítero João Batista, o presbítero Tiago, hoje começando. Todos os domingos nós vamos estar assim, revezando, né? E eu quero dizer para os irmãos que sempre ao final de cada ponto da revista, terminou a explicação de um ponto, a gente abre para os comentários dos irmãos que estão presencialmente, ou os comentários dos irmãos também que estão em casa. E assim que Deus venha nos abençoar. Então, irmãos, aos irmãos que também, por algum motivo, não conseguiram pegar a revista também, é a mesma revista do trimestre passado. Por quê? A CPAD, nesse trimestre, ela não vai lançar uma revista nova. Ela vai até lançar para as igrejas que querem uma revista diferente, uma revista antiga de 1993, né, Batista? Ela vai relançar para os irmãos que querem estudar uma revista diferente, mas não uma revista nova. Então ela deu como uma opção para as igrejas que não tiveram aula durante o trimestre passado devido à pandemia, ela deu a opção para nós repetirmos a revista. Como nós não tivemos aulas e o assunto é muito bom, né? Nós vamos ver aqui a carta aos Efésios, então é nessa revista que nós vamos estudar. O comentarista dela, irmão, Douglas Batista, é um pastor muito conhecido. Ele tem duas coisas que eu acho importante comentar dele. É claro que o currículo dele é muito grande, se a gente fosse ver aqui tudo que ele faz, que ele já estudou, mas para mim duas coisas importantes. Primeiro, que ele tem um conhecimento teológico muito forte, junto com a experiência pastoral. Então, às vezes, é bom ter as duas coisas, né, irmão? Não é só conhecimento teórico. Ele tem essa base, estudou, tem doutorado e tudo mais, mas é pastor também há muito tempo. Então, os comentários deles vão nos ajudar aqui durante esse estudo. Então, os irmãos que estão em casa, durante a explicação dos professores, vocês podem colocar os comentários de vocês podem deixar pergunta. Aí, quando termina a explicação do ponto, a gente pode ler. Os irmãos que estão aqui também, irmão, eu quero fazer uma pergunta. Terminou a explicação do primeiro ponto, sobre o primeiro ponto, tem alguma pergunta, um comentário? Fica à vontade. E, irmãos, é sempre naquele estilo nosso, bem à vontade, né? Nunca, a escola dominical, ao meu ver, irmão, ela tem que ser um bate-papo, um diálogo entre os irmãos. Eu sempre tive essa visão de escola dominical.
Porque todos os demais cultos, irmãos, ele tem toda a liturgia dele, que não permite a gente, às vezes, conversar sobre o assunto bíblico. Mas a escola dominical, ela permite a gente isso aí. Amém? Então, vamos fazer as leituras de abertura. Você que está em casa pode acompanhar. Os irmãos que não têm a revista, como eu estava falando, a gente pode pedir para entregar. Você que é um aluno que vai acompanhar a escola dominical ou online ou aqui, você pode pegar durante os cursos presenciais ou pode pedir que a gente dê um jeito de entregar para os irmãos também. Tem algumas revistas ainda. Amém? Então a lição de hoje é a lição número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textual diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, vou pedir para o nosso presbítero João Batista fazer ela toda no microfone, porque se a gente, os alunos leem aqui, acaba que não tem microfone e quem tem em casa não consegue ouvir, se não estiver acompanhando na Bíblia. Mas eu aconselho, irmão, se você não tem a revista, você abre a sua Bíblia. O primeiro texto vai ser Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, depois vai ser Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Presbítero Batista. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que a primeira parte é Efésios, capítulo 1, e a partir do verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, capítulo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. Amém, irmãos. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios é o nosso tema desse trimestre. Essa que é conhecida, irmão, como a principal carta do apóstolo Paulo, é chamada por alguns de a rainha das epístolas, né? A coroa dos Espíritos de Paulo. Eu confesso para os irmãos que estão aqui, os irmãos em casa, tem alguns capítulos nessa carta que é fácil de entender e tem uns que são mais profundos. E às vezes esses capítulos mais profundos a gente passa mais por eles assim, mas nossa, essa parte aqui, deixa eu entender para frente, a gente vai adiando, né? E eu acho que a escola bíblica dominical vai ser uma forma de a gente poder realmente entender a carta de Paulo aos Efésios, entender o que ele quis dizer, a mensagem que é profunda ali. E hoje, na primeira lição, como sempre, irmãos, a gente fala do aspecto geral da carta, né? Nós vamos entender um pouco mais o autor dessa carta, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, para esses cristãos lá da igreja de Éfeso, como é que era essa igreja, quando foi fundada, qual característica nós temos dos destinatários. E no final também entender um pouco da mensagem que tem, todos os assuntos que estão abordados na carta aos Efésios. Então a primeira lição hoje é para dar essa visão panorâmica da carta de Paulo aos Efésios, né? Isso, irmão, alguém pode achar, mas isso aí é uma coisa muito simples, mas ajuda muito. Se você entender o contexto do povo, para quem foi escrita aquela carta, você ajuda a entender até alguns versículos. Exemplo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você começa a entender como é que era a cidade de Corinto, a imoralidade que tinha aquela cidade,
a cultura daquela cidade, como que era tão pesada, você vai entender um pouco mais os problemas que Paulo tinha com aquela igreja naquele lugar. Você fala assim, mas olha o ambiente que eles viviam também, como que é as condições daquela época, amém? E assim Deus vai abençoar. Os irmãos que estão conosco online, fiquem à vontade para fazer os comentários. Quero comentar aqui do irmão Feliciano também, que é um irmão que sempre esteve na escola dominical, está com a gente aqui. Douglas Corrêa Barcelos, acho que Douglas Corrêa Barcelos, se não estou enganado, acho que é o marido de uma irmã aqui da igreja, tem essa dúvida, é da irmã Daniela, né? É isso aí, ele acho que ela usa o Face dele. Sávio Simonassi está assistindo, Rogério Montovano, a irmã Marinete, esposa do irmão João Batista, a irmã Maria Angélica também, Sandra Conceição, Nasa Laurete, e a irmã Rose Nascimento, que é esposa do irmão Marcos Roberto, também está conosco. Amém? Presbítero Batista, primeiro ponto, autoria e data. Como que o autor dessa carta e a época que ele escreveu tem como a gente saber disso aí? Amém. Então nós vamos começar aqui em autoria e data, né, que é o primeiro tópico. O primeiro ponto aqui é a autoria. A primeira evidência, né, que para nós termos a certeza de quem escreveu essa carta, ela é textual. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, a carta que nós estamos estudando, ele deixa isso muito claro, né? E isso era um costume daquela época, da pessoa, né, quando começasse a redigir uma carta, uma epístola, ela já colocava o seu nome, né, nessa carta, já se identificando, né? E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo 1, a parte A, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E depois ele repete isso em Efésios capítulo 3, né? Quando ele diz assim: o prisioneiro de Cristo, capítulo 3, versículo 1. E algumas curiosidades, então aqui fica muito claro quem é, né, ou quem é o autor da carta aos Efésios. Fica muito claro que é o apóstolo Paulo, até porque ele mesmo se identifica como o escritor dessa carta. Uma outra curiosidade aqui é sobre o nome do apóstolo Paulo, né? Ele tinha dois nomes, todos nós já sabemos. O primeiro era Saulo, e o segundo foi o nome que ele mais usou, que é Paulo. Atos, no capítulo 13, versículo 9, ele vai falar sobre isso, né? Sobre os seus dois nomes. O nome próprio, Saulo, né? O primeiro nome dele, em hebraico, significa solicitado. O segundo nome que ele usava, que é Paulo, que traduzindo é o nome dele, Paulo é o nome dele romano. Nós vamos tentar aqui falar por que ele tem esse nome romano. Significa pequeno. E alguns estudiosos, né, a gente não pode comprovar isso, dizem que ele tem esse nome, Paulo em romano, pequeno. Significa pequeno porque ele é um homem de pequena estatura, né? Mas nós não temos certeza disso. São estudos, são algumas pessoas que procuraram desse conhecimento. Saulo, que é o nome dele hebraico, que significa solicitado, também pode ser uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul, né? Saul, que era também da mesma tribo, né, de Paulo, do apóstolo Paulo, que é a tribo de Benjamim. Então, pode ser uma homenagem ao primeiro rei, que era Saul. Batista, já que você comentou os dois nomes de Paulo, eu sei que muita gente já sabe, já foi explicado, mas sempre tem alguém que às vezes precisa ouvir essa questão de que muita gente ainda prega, não, era Saulo antes de converter, depois de converter virou Paulo. Isso tem base bíblica, como você acha? Olha, pelo que eu estudei, não. Não, né? Não. Simplesmente eram dois nomes que ele tinha. Primeiro, Saulo é o primeiro nome dele que foi dado, né? A ele, que era hebraico, ele é judeu, israelita. Então ele recebeu esse nome de quando ele nasceu. O segundo nome dele, Paulo, é porque ele tinha cidadania romana, né?
quando ele se tornou um romano. Isso aconteceu nos anos de 100 a 44 a.C., o imperador Júlio César dera aos moradores de Tarso, que era a cidade de Paulo, né, ou de Saulo, os direitos e privilégios da cidadania romana. Inclusive, Paulo ele vai usar a cidadania depois, nós vamos ver isso aí, para se defender, né, como romano. Só essa é uma curiosidade, eu estava até comentando com o irmão, tem um hino da harpa que ele é lindo, acho que ele tem que continuar sendo cantado. Isso que eu vou falar não tira a beleza desse hino. Mas eu acho que esse hino ajudou a dar essa ideia de que Saulo se transformou em Paulo. Se vocês vão lembrar bem, naquele hino assim, precioso para mim é Jesus. Aí tem uma parte que fala assim, muito zeloso pela lei foi Saulo, tem o Paulo. Tem uma parte dele que fala assim, então talvez esse hino ajudou muitos crentes na época a pensar assim, era Saulo e foi transformado em Paulo. Você vê que um detalhe, a teologia do hino pode ser que ela tenha influenciado a se pensar assim. Quando na Bíblia a gente vê que não tem nenhum versículo bíblico falando que Saulo virou Paulo depois que se converteu, né? Mas desde pequenininho eu ouvi isso. Mas eu creio que esse hino, inclusive, pode ter essa conotação. Por quê? Porque Saulo, quando ele usa o nome dele, Paulo, e ele prefere usar esse nome o tempo todo para evangelizar os gentios, parece que a partir desse momento ele se transforma numa pessoa melhor, né? Ele era o perseguidor do povo, né, dos cristãos, e de repente ele, com o nome de Paulo, que foi o nome que ele usou o tempo todo, ele evangeliza as pessoas e ele começa a defender o evangelho de Jesus Cristo. Interessante. De onde ele, falando da autoria, então está comprovado que é Paulo, a gente prosseguindo aqui, tem como saber, Batista, de onde ele escreveu? Você disse a época mais ou menos que ele escreveu aí, onde ele estava nessa época? Sim, aí agora nós vamos para a assinatura apostólica, né? O Novo Testamento tem 20 epístolas, né? 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E 4 delas foram escritas de prisão, né? Essa carta do apóstolo Paulo foi escrita da prisão, e essas cartas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas que foram escritas de prisão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, e aí as pessoas vão se basear sobre a data, né? A gente está falando de data, os anos 60 a 62, né, depois de Cristo. Mas especificamente falando da carta aos Efésios, uma curiosidade nas saudações iniciais irmãos, eu preciso esclarecer algumas coisas aqui, que ele está falando de data e de onde o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né? Vamos lá então. Eu fiz algumas anotações aqui. A carta aos Efésios foi escrita da prisão. Isso aí a gente pode entender em todos os estudos que nós fizemos até agora, que é uma das 4 cartas escritas de prisão, e Efésios é uma delas. Paulo ele teve preso 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Tudo indica, pelos estudos que eu fiz, que essa carta aqui foi escrita da prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar, inclusive ele recebia visitas, Paulo podia receber visita, não tinha nenhum tipo de restrição quanto a isso. Pelos estudos feitos aqui, inclusive essa casa pode ter sido alugada por ele mesmo, né? Quando ele foi, ele estava lá e ele permaneceu nessa casa por 2 anos. Primeiro em Cesareia, quando ele foi julgado, e aí depois ele foi levado, porque ele exigiu, né, que como romano, ele fosse levado a Roma para ser julgado lá como romano. E aí ele escreve essa carta da prisão de Roma. Nesse primeiro ponto, Batista, falando da autoria, data, local, mais alguma coisa que você quer acrescentar antes de a gente abre para os irmãos comentarem? Irmãos, eu quero ressaltar algo aqui que eu anotei. Isso eu falo até para as pessoas, os nossos irmãos, aqueles que estão esfriando na fé, que
desanimados, se desligando da igreja, enfim. A carta aos Efésios, ela tem dois temas principais. O primeiro dele, Cristo reconciliou toda a criação consigo mesmo e com Deus. E o segundo, Cristo uniu as pessoas de todas as nações a si e uns aos outros em sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos entender isso aqui em todo o estudo da carta aos Efésios. Então, para você que está desanimado, você faz parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar durante toda essa lição do sofrimento, de tudo que ele passou, mas sempre estimulando os crentes a persistir e continuar na fé. Muito bem. Irmãos, então, os irmãos Matheus já citou, os versículos deixam claro, tanto no primeiro versículo como no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo mesmo fala que é ele que é o autor da carta, escreveu na prisão, né? Agora, a gente tem o autor e tem que saber o destinatário também, né? Para quem ele escreveu, como é que eram os irmãos para quem ele estava escrevendo? Presbítero Tiago, sobre os destinatários, explica um pouco para a gente esse assunto aí, fica à vontade. Bom dia a todos, a paz de Jesus. Realmente, como o irmão mesmo disse, é bem interessante a parte de Paulo sobre a Éfeso, pela forma que ele caracterizava, como ele queria abordar as pessoas. E essa característica era muito marcante, porque vamos entender sobre a cidade de Éfeso. Primeiro, ela era uma grande metrópole, era uma cidade importantíssima da época. Era uma cidade que tinha um valor, até mesmo expressivamente cultural, muito grande. Para os irmãos terem ideia, a cidade de Éfeso ela foi criada em 1050 a.C. Antes do nascimento de Cristo, a cidade já existia. Ela era referência porque ela tinha um número de pessoas, cerca de 500.000 habitantes. Nós vamos olhar num contexto geral hoje, é como se fosse 4 vezes a cidade de Colatina. É um volume muito expressivo de pessoas. Então, assim, comercialmente falando, pela localização, estratégia, número de pessoas, era uma cidade que tinha uma grande importância na localidade. Lembrando que a cidade de Éfeso ela não existe mais, mas ela é referência à mesma cidade da Turquia. É o mesmo ponto, é o mesmo local. E interessante que para a época, 1050 a.C., que é quase aproximadamente há 3.070 anos atrás, era uma cidade que tinha características arquitetônicas, culturais muito marcantes, né, que ainda persistem até hoje, né, que são lembradas até hoje, principalmente pela mitologia grega. Ela é bem marcante, bem forte. Ela era conectada ao mar Egeu, que hoje não existe mais, é basicamente um lamaçal, não existe mais na forma de mar. E a característica do povo ali é que tinha uma cultura muito grande de número de pessoas de outros povos. Por ser uma grande metrópole, eles viam uma localização estacional muito fácil de retirada, porque se encontrava-se tudo na cidade, ela era bem ampla. Lembrando que ela tinha como a parte arquitetônica, ela já mexia com a parte de lapidação em mármore, mexia com moldes, mexia com estruturas bem mais avançadas. Em especial a parte religiosa em Éfeso, ele tinha um templo voltado para a Artemis, né, que é a deusa Diana, considerada assim, a deusa da sabedoria, da matemática, hoje, né, no meio político nosso considerado. É uma deusa que é dotada de toda a sabedoria. Então eles tinham essa predestinação a dar seguimento à sua religiosidade local. Então aqueles eram um povo de uma cultura muito inteligente. Para a época, era até mais avançado do que o convencional para a época citava. E interessante também que ela tinha uma grande referência, que ela tinha o maior anfiteatro do mundo para a época. Ela conseguia abrigar 25.000 pessoas no anfiteatro. E era um lugar assim, econômico importante, de referência de escravos, de tráfico de animais, até mesmo para essa relação, porque nesse anfiteatro existiam lutas de animais selvagens, até mesmo com homens, de outros animais selvagens que era incomum para a região, que eram levados para lá, e havia duelos ali que geravam uma economia muito grande para o povo ali da cidade. Então, assim, acredito que Paulo, quando ele esteve lá, ele até mesmo estava um pouco meio à vontade, porque ele não era uma pessoa que se diferenciava do meio, pelo nível cultural que Paulo tinha. Então, assim, acredito que ele tinha boas pessoas já conhecidas até mesmo da época lá, onde ele podia ter uma boa conexão até de fundamento cultural,
de habitação, né, de nível de comunicação, porque pelo que eu estudei sobre a cidade de Éfeso, na época ela chegava a ter quase 20 línguas diferentes, pelo número de povos diferentes que habitavam na mesma região. Assim, era uma cidade grande, então, era movimentada e tinha uma cultura bem religiosa lá deles. Bem religiosa. A parte religiosa de Éfeso era totalmente voltada para a parte de Artemis mesmo, da deusa. Era bem considerável. O que era uma grande fonte de renda para eles, porque o templo dela era um templo muito expressivo. Até já teve cópias dele em outras cidades circunvizinhas, pelo estudo que eu fiz, que tinham outros templos, até mesmo o templo de Apolo, na época da Grécia, também foi bem baseado em cima do templo dela, que era um dos templos mais bonitos, de mármore branco, de referências bem interessantes, bem marcantes. As colunas em especial com a característica romana, né, algumas colunas em especial, que eram feitas de dois lados, cada coluna bem abrangente, bem arquitetônica, o que era incomum. Acredite-se que o templo da deusa Diana era um templo bem vasto, bem grande. Ele tinha cerca de 20 metros de altura, o que era incomum uma parede tão alta para aquela época da região, né? Então, assim, eles eram dotados de uma sabedoria muito avançada na parte arquitetônica e até mesmo, vamos falar, na parte tecnológica, mas para criar uma arquitetura ideal, você tem que ter uma tecnologia um pouco mais avançada para a característica da época. Tiago, e no meio de tudo isso aí, como que o apóstolo Paulo conseguiu implantar uma igreja lá? A característica da igreja, como foi que ele passou lá, como que foi essa questão de ter surgido crentes lá no meio dessa cidade? Então, Paulo, quando ele foi lá, ele ficou praticamente 3 anos na cidade, né? Na parte evangelística da cidade, caracterizada ali. E ele, como nós lemos no primeiro contexto da introdução, ele encontra 12 apóstolos, sendo 12 homens ali que já tinham um conhecimento, vamos tocar inicialmente, ideológico sobre Jesus, né? Eram batizados por João Batista, mas eles ainda não entendiam qual era a finalidade de Cristo ali, na vida deles em especial. E se nós formos transportar para a nossa vida hoje, tem muitos crentes que não entenderam essa importância ainda. São crentes, são tementes, mas não entendem a importância de Cristo como fundamento firme em nossa vida. Né? E Paulo, ele consegue adquirir essa característica quando ele absorve isso. Porque é muito fácil você olhar para você e falar: você é crente? Sou. Mas aquele crente muitas vezes não é expressivo como servo de Deus, como pessoa de Deus. E aqueles 12 eles não eram referência na cidade para mostrar que existia um Deus de verdade, que tinha Jesus. Eles não eram uma referência naquele lugar. E quando Paulo, como homem, coloca-se como seu desejo de ser uma referência, ele primeiro ensina. E o primeiro fundamento do cristão é ensinar mesmo. O primeiro fundamento do cristianismo é o ensino. Porque aquilo que nós ensinamos é aquilo que nós vivemos. E aqueles 12, eles não estavam vivendo uma experiência íntima com Deus. Eles não tinham essa experiência. Ao ponto de Paulo se questionar: vocês foram batizados? Ah não, a gente vai no batismo de João. Né? Então eles caracterizavam aquilo que eles aprenderam sem viver. Eles não tinham uma experiência de continuidade após o batismo. Né? Era uma vida vazia, vamos colocar assim. Era o cristianismo e naquela época vazio para eles. Talvez por isso que era só 12 por enquanto. Né? Acredito que sim, né? Acredito que sim, né? Era um grupo muito limitado. E bem pequenininho ali, lutando ali, né? Interessante que acredito-se que vamos voltar dos 12 que foram chamados ali. Com certeza eles tinham suas famílias ali, mas a referência era os 12. Eles tinham esse ponto de referência. Né? E muitas pessoas hoje buscam pontos de referência e não conseguem achar uma referência ideal. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, hoje qualquer pessoa, se crê em Cristo, a pessoa diz que sim. Pode carregar uma cruz no peito, tem uma tatuagem, tem uma referência, uma camiseta, já ouviu falar, tem um símbolo em casa, mas ele não é uma referência sobre Jesus. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, que você vive o cristianismo, você precisa ter uma identidade de cristão. Aqueles homens não eram referência do cristianismo, porque diz a palavra, como nós lemos na carta, na epístola, que Paulo ele se tornou uma referência ali como cristão. Ele ensinou a viver, a ter uma vida como cristão, como seguidor, servo de Jesus. Né? E nós temos vivido num mundo hoje onde muitos cristãos se abalaram por causa de uma pandemia. Desistiram da fé em Jesus por
por causa de uma crise. E Paulo, ele vivenciou isso da mesma forma, sem ter crise. Porque o número de pessoas era muito pequeno. Se for olhar para 500 mil, que era o número da cidade de Éfeso próximo, para 12 pessoas era uma inexpressividade muito grande matematicamente falando. Mas a diferença é que Paulo, quando chegou lá, ele levou o que ele tinha de melhor, que era Cristo Jesus com ele. Era o batismo com o Espírito Santo, era uma referência. E nós vivemos o mesmo dia de hoje. Nós estamos sendo referência para alguém? Será que nós estamos conseguindo ser Paulo na vida de alguém como referência? Porque não é fácil ser Paulo para alguém. Para os irmãos terem ideia, Paulo se tornou tão assim chamativo que a própria palavra diz que ele, quando ele chegava num lugar, até mesmo a roupa dele, o lenço, aquilo que ele usava, servia para curar, expulsar demônios, eles usavam aquilo. Então assim, que expressividade Paulo trouxe. Porque nós vamos estudar logo ao longo da lição, mas bem a fundo quem era Paulo. Nós vamos chegar no conceito de desejar ter conhecido Paulo. Porque eu acredito que, claro que o sonho de todos nós é conhecer Jesus, mas ter conhecido Paulo seria uma coisa tão expressiva para nós, porque ele era uma referência para aquele lugar. E muitas pessoas hoje não têm referência, né, presidente? Tem pessoas que perderam a referência, a identidade de Jesus Cristo. E interessante que quando ele chegou lá, naqueles 12 discípulos, né, em especial, como tinha um templo muito bem formado de uma deusa, então existia uma ideologia muito bem formada sobre aquilo que o povo queria. O povo vivia da parte cultural, da parte econômica, e os nichos de pratos que eram vendidos eram uma referência a Deus atiando. E para vocês terem ideia, na Bíblia diz que Paulo chegou a incomodar a economia da cidade. Chegou a incomodar uma cidade de 500 mil habitantes pela economia, que era referência religiosa, o dinheiro era o poder também ali. Mas Paulo, com o batismo com o Espírito Santo, junto ali com os discípulos, ensinando a absorver o batismo com o Espírito Santo, a como conhecer a intimidade com o Espírito Santo de Cristo Jesus, ele ensinou a 12 pessoas a como fazer o nível de conversão, como converter, como as pessoas aprenderem sobre Cristo Jesus de uma forma verdadeira, poder sentir ali naquele momento o contato, sentir fisicamente ali a presença de Cristo. Foi a expressividade, aquilo que eu absorvi do contexto da realidade foi isso aí. Amém. E essas questões, irmãos, como o apóstolo Paulo passou lá, os irmãos podem conferir tudo em Atos capítulo 19, que, se eu não estou enganado, na terceira viagem missionária de Paulo, ele passa lá e funda essa igreja, acontecendo os fatos que o irmão Tiago está relatando aí para nós. Amém? E lembrar também que ali, irmãos, eu acho sempre interessante que tem que ter alguma coisa assim, muitas vezes, para, de acordo com a situação da cidade, tem que ter uma coisa para tocar no coração do povo, né? Você vê como o Tiago falou assim, que Paulo foi muito usado, até os lenços que Paulo curava nessa época, um dos poucos momentos que fala de milagres tão extraordinários assim, usando Paulo. E ali também tinha muita bruxaria, fala muitas pessoas queimavam seus livros e tal. Houve realmente um impacto muito grande. Eu penso assim, irmão, de acordo com o nível que está o satanismo no lugar, pode ser o nível que Deus vai atuar também com poder. Você chegou num lugar que tinha uma deusa que todo mundo orava, o pessoal tinha práticas de magia, práticas satânicas. Deus operou também com poder de competir contra ele. Usou Paulo de uma forma tão extraordinária para vencer aquele mal, as pessoas poderem acreditar no Evangelho. Amém? E no fim aqui, Tiago, fala também a revista da saudação epistolar. É o versículo número 1 da carta aos Efésios, essa forma que ele sauda os irmãos aí. O que você pode distrair para nós sobre esse assunto? É muito interessante que ele faz uma confirmação, ele confirma a saudação. E é uma coisa que poucos apóstolos confirmam, da forma que ele sauda as pessoas, né? Ele fala assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele confirma. Aqueles que foram separados e consagrados a ser propriedade de Deus. E o interessante também que ele se refere é a forma que ele usa de graça e paz. Eu pesquisei as duas palavras de modo assim, bem profundo, e eu tirei as duas expressividades que eu achei mais interessantes. Primeiro, graça é um substantivo feminino. Ele já estava se referindo à igreja mesmo.
ao povo escolhido, né, que é referência. Aí quando você fala a palavra graça, você vê que é um favor que dispensa, que se dispensa, ou se recebe, é uma mercê, é uma dádiva. Na teologia se diz que é o dom que Deus concede aos homens e que torna capaz de alcançar a salvação. Então nós temos que estar todos os dias cobertos pela graça. Então quando você vê meu irmão, é importante você desejar essa graça para a vida dele. E ele usou a expressão graça e paz. Que paz também é um substantivo feminino, né? Bem interessante, dois substantivos na mesma conotação verbal. E é a relação entre pessoas. A palavra paz significa a relação entre pessoas que não têm conflito, pessoas que vivem em acordo, que não têm discórdia, que sempre estão em concordância. Também, se você for olhar, é uma relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas e ausência de violência. Então, quando nós desejamos paz para algum irmão, nós estamos desejando a ele que Cristo seja a verdadeira paz do seu coração. Quantos hoje nós estamos vivendo paz verdadeira, paz real? Quantos nós estamos vivendo debaixo da graça? Quantos não estão vivendo debaixo da graça? Né? E se nós formos olhar, quando você usa essa expressão graça e paz, você está referindo a pessoa como igreja. Então Paulo já teve um olhar diferente sobre as pessoas de Éfeso. Como o Helder falou, ele tinha uma batalha tão grande ali para enfrentar, mas ele não se preocupou com aquilo, porque ele sabia daquilo que ele ia enfrentar, ele tinha consciência daquilo que ele ia enfrentar. E eu vejo da mesma forma que o Helder falou, quanto mais difícil eu acredito seja o problema, maior é a necessidade de estarmos ali visualizando o produto. Porque com certeza ali era uma idolatria, era uma feitiçaria muito grande. Era uma cultura de mais de 1000 anos numa localidade. Era uma cultura, aquilo era cultural. E você mudar algo que a pessoa tem cravado, que aprendeu desde a sua infância, desde o seu nascimento, é muito difícil tirar isso de uma pessoa. Hoje, no tempo de hoje, a gente percebe isso. Eu aprendi assim do meu pai, eu vou morrer assim, eu tenho isso como ideia, eu nasci nesse tipo de vida e vou continuar nesse tipo de vida. E eu acredito que Paulo, quando ele viu aquilo ali, ele objetivou o que ele queria em Cristo Jesus. Acredito que mais motivou ele foi o objetivo que ele tinha, que era levar as boas novas de Cristo Jesus. Muito bem. Eu esqueci de abrir para os irmãos fazer comentário do primeiro e do segundo ponto. E juntando o primeiro e o segundo ponto, algum irmão que está presente que quer fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Alguma pergunta? Wallace, Helder? Vou falar. Acho interessante que, por baixo de tudo que nós já falamos, que lá na carta para a igreja de Éfeso, a gente vai ver que o apóstolo Paulo diz assim, sobre a igreja de Éfeso: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então nós temos uma cidade que quando ela passa a conhecer o amor de Cristo, quando ela passa a conhecer o Evangelho, a praticar tudo que o nosso presbítero Tiago já falou, e quando ela leva isso a vigor, quando ela leva isso com ênfase, nós vemos que Jesus Cristo, nós vemos que Deus, Ele trabalha de um modo. E quando nós também abandonamos as práticas do Espírito Santo, Ele também nos corrige, para que nós possamos voltar a praticar as boas obras, para que nós possamos voltar a praticar aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Seria Apocalipse 2, né? Apocalipse 2. Apocalipse 2. Bom, muito interessante que o Helder comentou, porque ele foi lá e pegou uma outra referência da igreja de Éfeso, que quando Deus usou o apóstolo João escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor,
E ele fala uma parte específica da igreja de Éfeso. E eu achei muito legal, sabe o quê? Que aqui nós estamos estudando Atos 19, Cartas aos Efésios, o início da igreja. Aí você está falando, irmão, de 40 anos depois, como é que essa igreja estava. É como se fosse assim, a obra começou, o Tiago explicou, nós falamos com poder, aquela igreja realmente foi solidificada, ela trabalhou. Tanto é que no início o próprio Jesus faz elogios para ela. Vocês repreendem aqueles que não são apóstolos, vocês estão trabalhando muito mesmo. Só que tem uma coisinha que nesses 40 anos vocês perderam. Foi o primeiro amor. Olha que interessante, eu acho. Assim, quando começou bem, estava ainda trabalhando. Só que Deus falou assim, eu quero daquele jeitinho que começou, quando o apóstolo Paulo passou lá e tinha só 12 irmãos, vocês começaram. Eu quero que volte daquele jeitinho. Então, realmente, se você vê aí, você pegou um ponto muito importante, você vê a história da igreja. Nós estamos falando do início, e você foi pegar lá na frente já porque Apocalipse foi escrito bem depois aqui desses. Se nós estamos aqui no próximo ano 50, 60, Apocalipse foi no 90, né? Vai dizer, o apóstolo João foi um dos últimos a morrer e os escritos dele foram um dos últimos. Então você vê, muito interessante seu comentário, você vê que 2 etapas dessa igreja de Éfeso. Muito legal. Amém. Eu quero fazer um comentário a respeito do que o operador Elton falou. É uma curiosidade que a igreja de Éfeso é a única igreja que recebeu 2 cartas. Igreja, né? Que a carta foi escrita às igrejas. Interessante também, fica um exemplo de uma igreja que era paciente, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não se cansava, era uma igreja que rejeitava o falso, mas em um dado momento ela caiu. E aí fica um exemplo para nós como cristãos. Se nós não orarmos, se nós não vigiarmos constantemente, a possibilidade de também fracassarmos na fé. Então isso aí eu acho que fica um exemplo muito claro para nós cristãos, como servos. Nós precisamos perseverar, nos mantermos na presença do Senhor, aquecidos pelo poder e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Acho até que essa igreja, esse comentário do Elton, vai ajudar a gente lá na lição número 3, vai falar de eleição e predestinação. A prova de que a igreja de Éfeso ela tinha que estar firme, né? Pessoal, vocês estão trabalhando bem, mas lembra de voltar ao primeiro amor e não esquece não. E ele faz aqui no Apocalipse capítulo 2, faz essas correções para a igreja. Lá você quer fazer algum comentário? À vontade. Mãe de Mara, estou sentindo, você quer fazer um comentário? Não, está tranquilo? Edivânia, que é professora também. Irmão João. E a nossa irmã Raquel, que está conosco também. Amém? Como os irmãos disseram que o Douglas Correia Marcelo na verdade, é uma irmã Daniela, né? A irmã Daniela, então, e foi ela que comentou aqui. Paulo, por mais que passou por problemas de dificuldade, mas nunca deixou de levar o verdadeiro amor de Cristo. É verdade mesmo. E passou dificuldade mesmo, né? Quinta-feira passada, o presbítero leu aqui, o presbítero Batista leu a carta aos Filipenses, né? Ele fala: aprendi me contentar com o que tenho, sei passar qualquer situação e fico firme. A pastora de Deus também comentou aqui: o ensino da palavra nos traz crescimento espiritual. Deus abençoe os irmãos, né? Os irmãos estão acompanhando com a gente, que Deus abençoe. Então, à vontade também, vamos fazer perguntas, comentários, a gente vai falando. Caso eu esquecer de algum comentário, os irmãos podem me lembrar aí, mas do mais é que os irmãos comentando, que estão dizendo amém, cumprimentando uns os outros, nós estamos ligados aqui com os irmãos. Último ponto então, irmãos. Presbítero Batista, sabendo da autoria, sabendo dos destinatários, vendo todo esse contexto, de onde viviam, da época, o que nós vamos encontrar? O conteúdo, o propósito, a mensagem que nós vamos encontrar na carta aos Efésios. O propósito dessa carta, serviço, entendo que primeiro é fortalecer aos irmãos ali da igreja de Éfeso. É convocar os cristãos à santidade. Então esse para mim é um dos principais propósitos da carta. Mas aparentemente não havia nenhum tipo de problema específico, né?
que a gente pode entender também é que Paulo, ele sempre se preocupava com as igrejas que ele fundava. Então ele estava em constante, assim, ele queria ter contato com esses cristãos, com essas pessoas, que até ele considerava essas pessoas como seus filhos na fé, né? Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos anciãos, ele chama a atenção dos filhos, chama a atenção dos pais, chama a atenção das pessoas que estavam ali. Então o apóstolo Paulo, ele sempre teve essa preocupação. Se a gente for ler, também não vai dar tempo para ler, 2 Coríntios 11, 28, vai nos dar a entender que Paulo sempre esteve preocupado com essas pessoas. Então, um dos motivos é chamar a atenção dessas pessoas para a santidade, é fortalecer os irmãos, porque toda vez que Paulo escrevia uma carta para os cristãos, que ele era enviado aquela carta, ele fortalecia as pessoas. Irmãos, se vocês prestarem atenção, todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve, mesmo ele estando preso, mesmo ele tendo sido açoitado, ele sempre estimula as pessoas. Ele nunca lança uma palavra negativa para ninguém, mesmo ele estando em dificuldades. E ele ainda sempre fala assim, que as aflições dele era para que os irmãos ficassem alegres, felizes, porque aquilo era para o bem deles. O Espírito Tiago explicou aqui, falou um pouco sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade que tinha em torno de 500 mil pessoas, 550 mil pessoas. Era uma cidade, quem conhece a Serra ali na Grande Vitória, era daquele tamanho. A Serra tem em torno de 500 mil habitantes. Para aquela ocasião era muito grande. Mas agora você pensa um homem só, chega numa cidade, começa a pregar o Evangelho, numa cidade que era totalmente idólatra, uma cidade que vivia o misticismo, uma cidade que cria numa deusa, num pedaço de pedra que caiu do céu, porque Atos vai falar disso, acho que é Atos 20, 35, e eles esculpiram essa imagem naquela pedra e as pessoas começaram a acreditar nisso. E chega um momento, a lição vai dizer que as pessoas se convertem a Cristo. E o apóstolo Paulo pegando, é o momento que as pessoas pegam tudo que eles estudavam, tudo que eles aprendiam e jogam no fogo. Irmãos, é muito poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um homem. Só que o apóstolo Paulo sempre foi um pregador que tem atitude. Ninguém evangelizou mais, ninguém viajou mais, ninguém se desgastou mais para o Evangelho do que Paulo. Paulo, ele era um judeu excelente, exigente, ao extremo, quando ele era um judaizante. Quando ele se torna cristão, ele se torna tanto ou mais exigente, e ele se desgasta ao máximo. Então, irmãos, o principal propósito da carta aos Efésios, repito, é fortalecer, é chamar aquele povo à santidade. E o propósito hoje, talvez, dessa lição, é chamar a nossa atenção também, para que nós nos estimulemos uns aos outros, para que nós não nos deixemos fracassar, desanimar pelas aflições. Continuando aqui dentro da lição, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e temidez, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios 2, de 1 a 10. Então, irmãos, a história vai nos dizer que muitos anos depois, ainda no Novo Testamento, já no Novo Testamento, as pessoas ainda viviam praticando aqueles atos de idolatria. E hoje, irmãos, é diferente? Não. Ainda muitas pessoas permanecem, até mesmo cristãos, que se dizem cristãos, permanecem na idolatria, acham que podem viver de qualquer forma. Hoje muitas pessoas acham que vem na igreja, no templo, levanta sua mão e diz que aceitou Jesus,
Ele acha que basta. Não basta. É uma caminhada, é uma trajetória. Se você roubava, você não deve roubar mais. Se você dava prejuízo às pessoas nos seus negócios, você deve mudar isso. Se você vivia uma vida de devassa, de bebedeira, de imoralidade sexual, você tem que mudar isso. Porque se não haver essa mudança constante todos os dias das nossas vidas, nós não alcançaremos a salvação eterna, que é o nosso propósito. E era o propósito do apóstolo Paulo. E é o propósito de Jesus Cristo se entregue na cruz do Calvário por nós. Em princípio, Batista, você tocou um assunto importante da carta de Paulo aos Efésios, que apesar de ele não citar ninguém específico, assim, ele não fala de um problema específico que ele fala em algumas cartas, não tem um problema ali, mas ele fala no geral da santidade dos irmãos. Eu acho interessante, por exemplo, no capítulo 2, ele fala da graça, que explica aos irmãos que pela graça sois salvos e tal, mas ao mesmo tempo, lá no capítulo 4, ele vai falar exatamente disso que você está falando agora, da questão da vida da pessoa. Ele fala, por exemplo, 4:25, pelo que deixar é mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo. Depois ele, no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, aquele antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas a que for para edificação. Você vê que ao mesmo tempo que ele fala da graça, ele fala de uma vida diferente aqui, uma santidade na vida da pessoa. E é exatamente o que você está falando. Assim, que a nossa vida tem que ter uma mudança, isso tem que refletir na nossa vida. E percebemos aqui também, o presidente Batista, que há um propósito geral, como você disse, de animar os irmãos, e ele parece por ser talvez uma igreja que tinha uma condição melhor, e entra em assuntos mais profundos também, né? Por que ele está falando isso, irmão? Porque em outras cartas você percebe que parece que ele tem um tema mais definido. Por exemplo, carta aos Gálatas, ele fala da circuncisão, que o pessoal lá está querendo se circuncidar para ser salvo. Ó, insensatos Gálatas, quem mudou a mente de você e tal? Ele carta aos Coríntios, tinha vários problemas lá, no uso dos dons, na questão da moralidade. Aqui a gente vê conselhos gerais. E é o que tudo indica também, irmão. Muitos estudiosos entendem, porque acharam versões manuscritas dessa carta que não estava escrita aos Efésios, eles entendem que essa carta seria circular também. Ela não ficaria só nessa igreja, ela rodaria por várias igrejas. Por isso, talvez ele não tenha citado muito nome específico aqui, porque seria uma carta mais genérica e abrangente. Isso aí, Batista? Amém. Por aí. E ainda que quero citar algo, partindo de tudo isso que nós falamos, a carta aos Efésios, nós podemos entender que Paulo, como ele queria resolver várias situações, múltiplas situações ali, ele estava agindo como um pastor. Então era uma carta também, podemos dizer, uma carta no sentido pastoral. Paulo ele queria atender e ajudar os irmãos, que é a função de um pastor, é aconselhar, é mostrar às pessoas, os irmãos, os filhos, os cristãos, as ovelhas, enfim, o que você quiser dar, que o pastor precisa fazer isso, é instruir, é guiar. Não fica aqui para nós, como liderança, um exemplo de Paulo também. Amém? Amém. Os irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, irmãos, vamos concluir então, finalizando hoje. Presbítero Tiago deixando as considerações finais. O que a gente pode, nessa manhã maravilhosa de domingo, iniciando o nosso primeiro trimestre, apesar de que essa primeira lição é sempre assim mais técnica, né, irmão? Mais questão de lugar, data, autoria. Então, toda lição que vai estudar um livro da Bíblia, a primeira tem que ser assim, para dar essa base para a gente. E os assuntos assim, mais práticos, nós vamos adentrando nas próximas lições. Presbítero Tiago, o que a gente leva para casa dessa lição, a conclusão que a gente faz? Bom, eu pedi ao presbítero Tiago uma oportunidade, porque dentro da mensagem do apóstolo Paulo, ele ainda quis mostrar, e a carta aos Efésios quer nos mostrar que Cristo é o cabeça, corpo da igreja. Nós precisamos entender isso.
Cristo é o cabeça. E a igreja o corpo, A né? igreja é o corpo de Cristo. Você, mais uma vez, talvez está frio, quer se desviar, quer se afastar. Você faz parte, você é um membro do corpo de Cristo. Amém. Muito bem, presbítero Cristiano. Muita coisa que é dita, que traz profundidade no nosso coração. Mas que nós não possamos ficar só em palavras. O interessante é que toda carta ela tem um destinatário, ela tem um alvo. Uma carta ela não é escrita para qualquer pessoa. Uma carta ela é escrita quando você quer trazer uma informação concreta. A igreja ela tem essa carta, irmãos. Nós temos a Bíblia. Nós temos o nosso. Tudo que nós precisamos para viver, nós temos em nossas mãos. Tudo. Tudo que nós precisamos está em nossas mãos. A carta já foi entregue, irmãos. A carta já foi entregue. A forma de desejar viver é uma escolha. Mas a carta já foi entregue ao nosso coração. O destino já foi marcado na cruz. Quando gotas de sangue pingaram naquela cruz, tinha um destino. Ela tinha um objetivo. Ela tinha um foco. E esse foco se chama salvação. Nós temos uma grande oportunidade de aprender de como a igreja começou, como ela errou, como ela reaprendeu a se erguer, mesmo com as dificuldades todas que se lançaram, mesmo com todos os empecilhos, por causa de um homem que se dedicou a continuar sendo fiel. Um único homem, uma única pessoa. Ele se dedicou a ser fiel, mais nada. Ele não mudou o jeito dele ser, ele pelo contrário, ele aperfeiçoou. Eu posso dizer com toda a autoridade que a mudança até mesmo do nome dele foi para que ele tivesse uma única identidade. Se o modo como alguns veem que Paulo é a identidade do cristão, e se ele absorveu daquela forma que como Paulo ele era cristão, ele se manteve como Paulo o tempo todo. Ele não quis mais ser o Saulo da vida dele. Porque talvez o Saulo não era uma lembrança ideal daquilo que ele queria como cristão. Se muitas vezes nós temos que mudar o nosso nome, talvez eu fui um Tiago no passado que eu não gosto de lembrar. Eu não preciso mudar meu nome para poder deixar de lembrar do meu passado. Mas eu posso continuar sendo Tiago e construir uma nova história em Cristo Jesus hoje. Eu tenho a oportunidade de continuar o meu nome de uma forma diferente. Como todo cristão, ele era conhecido antes de ser cristão, como alguém, talvez uma pessoa influente ou de má influência. Mas quando você é cristão, quando você aceita Cristo Jesus, quando você vem levando as suas mãos e aceita Cristo Jesus, você tem uma escolha de mudança. Foi o que Paulo quis para a vida dele. Ele quis a mudança. Ele quis dar continuidade à boa nova da vida dele. E ele deixou essa carta para nos ensinar. Deixou para nos ensinar. E como eu disse, toda a carta tem um destino certo. Este destino se chama nós. Somos nós. Nós somos o destino certo de salvação. Porque quando Paulo foi pregar para os judeus não quiseram ouvir. Ele foi para os gentios. Ele foi para aquele que queria ouvir a palavra. E nós estamos dispostos a ouvir a palavra. Você que está nos assistindo, você que está aqui, você está disposto a ouvir a palavra. Você quer aprender mais do Senhor. Não sei quantos estão na transmissão, Helder, mas eu sei que talvez nós somos mais do que um. Um fez a diferença em 500 mil. Se for olhar aqui, só pelo número que nós temos aqui, nós pegamos mais de 3 milhões de pessoas. Depende desse um querer reagir. Paulo ele tinha todos os motivos para dizer assim: chega para mim. Nós vamos aprender que ele tinha todos os motivos para falar assim: já para mim já basta, eu não quero mais. Açoite, prisões. Mas ele não desistiu como um. Ele não desistiu. Porque ele sabe que existe um único que deve ser adorado. Um único Senhor. Ele tem consciência que existia um único que era digno, porque teve um que foi para a cruz. Na unidade se fez a vitória. Na unidade se conquistou a vitória. O pastor Edilson é um. Nós somos uma unidade junto com ele.
Ele tem a esposa ao lado, a vovó Silvia está ao lado dele, para somar nessa unidade ministerial. Tem o presbítero Batista que está na unidade ministerial junto com ele. Tem nós como Ministério de Louvor, como obreiros da casa do Senhor, como unidade ministerial. Nós somos a diferença de uma igreja. Paulo foi a diferença para uma igreja na cidade de Éfeso. Nós somos a diferença da igreja citada Colatina. Nós somos a diferença de uma igreja em Colatina. Nós somos a diferença de uma igreja do Estado do Espírito Santo. Nós conseguimos ser referência para alguma coisa? Então esse estudo da escola bíblica dominical, ele veio para nos conscientizar a que ponto podemos chegar, tanto do lado bom quanto do lado ruim, porque nós vamos ver os dois lados, vamos aprender os dois lados. Mas para nós como igreja, nós temos que sim aprender onde errar, para que nós não possamos errar mais. Você como igreja, que talvez está afastado, que está distante, que já não sente-se mais como igreja, lembre que você é uma unidade. Você é parte do corpo de Cristo. Você é parte integrante da igreja de Cristo. Você é fundamental conosco. A essência da vida está em nós, porque nós temos Cristo Jesus. Nós não podemos abandonar a nossa fé. Não podemos, em momento nenhum, abandonar a nossa fé. Se Paulo tivesse abandonado, quantos mil teriam se perdido? Ou até mesmo quantos milhares? Porque a palavra dele tem sido pregada até hoje, daquilo que ele viveu, daquilo que ele escreveu para as igrejas de Cristo Jesus. Mas hoje nos alcançou essa carta. Hoje ela teve um destino que se chama-se meu e seu coração. Nós vamos aproveitar essa oportunidade, como o irmão disse. Se você não tem revista, escreva nos comentários pedindo revista. Nós damos um jeito de entregar na sua casa, para que você se aprofunde dessa palavra maravilhosa, para que você não esvareça na fé, para que você permaneça na fé em Cristo Jesus, para que você não abandone achando que você está sozinho. É muitas vezes que sozinho Deus quer fazer a obra. É muitas vezes na nossa solidão que Deus quer operar. É muitas vezes no nosso desespero que Deus quer operar. Eu sempre vou bater na mesma tecla. Essa pandemia veio para poder trazer salvação para dentro dos lares. Porque muitos queriam culto dentro de casa nunca tiveram. Hoje o culto acontece dentro da nossa casa. Quantos aqui assistem o culto dentro do seu local de trabalho? E o culto está sendo ali, está sendo feito ali. Você é uma unidade. Dentro de 1000 pessoas, de 1000, centenas de pessoas, você pode fazer essa diferença como Paulo fez. Basta não abandonar a fé. E sem dúvida, irmão, finalizando, o Thiago fez aqui um apelo para todos os irmãos, independente se está podendo ouvir ou não, mas está estudando a palavra de Deus em casa. Estava conversando com um amigo meu de Santa Maria de Jequibá. Ele estava falando que o pastor deles, da própria Igreja Batista da Igreja, já estava falando que ele entende também que essa pandemia é uma provação para a igreja, de certa maneira, né? É uma provação para os crentes devido a essa dificuldade de reunir e tudo mais. A gente entende também os crentes se firmarem em Deus agora. Assim, querendo ou não, a igreja mundial, irmão, ela está sendo provada nesse momento. Está sendo provada por quê? Porque muitas pessoas, talvez, elas têm condições de ficar em casa, ler a Bíblia e manter a estrutura espiritual. Muitas outras não. Muitas pessoas, elas só vão ler a Bíblia quando elas vêm na igreja. Infelizmente é assim. Ela só vai ouvir a palavra de Deus quando ela vem na igreja. Então, o fato de ela não estar vindo na igreja, não poder estar vindo agora, e quem é grupo de risco, a gente aconselha que não venha realmente, para essa pessoa às vezes se torna mais difícil. Já tem aquele crente não, que ele tem uma rotina dele de leitura bíblica, de oração, e que ele consegue passar mais fácil. Mas a gente sabe que para a igreja mundial, no sentido geral, é um período de provação para a igreja se manter firme. E deixando aqui os comentários finais, nosso irmão quer citar o comentário do Marcos Roberto. Marcos Roberto é uma bênção, irmão, Deus continue te abençoando. Ele falou aqui, ele está parabenizando os irmãos pela excelente aula, os nossos professores, Deus continue abençoando. Os irmãos que estão aqui também comentando, a irmã Silva, esposa do nosso pastor, diz assim: escola dominical muito bem explicada, Deus continue abençoando os irmãos, né? A irmã Daniela também comentou: louvado seja Deus, que Deus continue abençoando os irmãos.
E Marcos Roberto também colocou: não devemos esquecer que nós somos igreja do Senhor, separados porém unidos. É isso aí, irmãos. Então, cada um sabe da sua condição espiritual, né? Você acompanha as lives, leia a Bíblia em casa, ore em casa, e se mantenha firme na presença de Deus, porque servir a Deus é igual andar de bicicleta. Você parar de pedalar, irmão, você vai para o chão, né? Deus continua abençoando. Irmãos, convidar o nosso cooperador Helder para louvar a Deus, pedir nosso cooperador João Procópio para tirar as ofertas aqui no templo, e dizer para os irmãos que essa é a nossa primeira aula nesse formato. Então, natural que eu mesmo tenha muita dificuldade, entendeu? Então, eu acredito, irmão, que até lá na 13ª a gente vai estar bom, tá? Nós vamos ter paciência com a gente. Lá na 13ª a gente vai cada vez, pelo menos por mim, a gente vai ficando crítico um tempo mais à vontade e tudo mais, mas que é um formato que a gente pensou, irmão, para ter tanto presencial como online. E não é fácil, às vezes, a gente lidar com isso, a gente não tem essa experiência. Mas estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para fazer o melhor para Deus, sabendo que há muita necessidade do ensino na obra de Deus. Amém? O Elmer louvando a Deus, tirando a oferta, e logo após, o presbítero Batista vai deixar os avisos, fazer a oração final para a gente terminar. Paulo sabia que ele tinha um Deus e que jamais o abandonaria. Ele declara, né? Sobre tudo que ele passou, sobre tudo que ele viveu, sobre tudo que ele pagou um alto preço para levar o Evangelho. Ele sabia que tinha um Deus que ia honrar. Porque no final da sua caminhada ele fala: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, irmãos. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que estão conosco através da live, que o Senhor possa continuar derramando toda a graça sobre a sua vida. Quero
chamar a sua atenção para hoje à noite, a partir das 19 horas. Estaremos nessa noite cultuando ao Senhor. Convidamos você para estar conosco, para participar, para compartilhar a live. E nessa noite estaremos celebrando a Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. Você que pode, né, estar fora dos grupos de risco e pode, tem esse desejo, venha participar juntamente conosco, né? Nossos irmãos que não podem, não poderão estar presentes, aquele que tem esse desejo, que quer receber na sua casa a ceia do Senhor, quer cear, fala conosco, nos chama no telefone, aí nas redes sociais, no WhatsApp, tem todos os grupos aí, tem o nosso número particular também, tem o pastor Edmilson, é só fazer comunicação, que nós com prazer vamos levar a Santa Ceia na sua casa, porque nosso pensamento a respeito da Santa Ceia é de comunhão, é de unidade, né? Então eu não vejo justificativa para que façamos de uma forma diferente e não presencial, não estando juntos, né? Quando nós vamos na casa do irmão, nós vamos manter a distância ali, né? Mas estaremos ali louvando o Senhor, lendo a palavra do Senhor e ministrando a ceia aos irmãos. Agradecer ao pastor Edmilson e ao irmão Silvio por todo o apoio. Nós sabemos da oração de vocês, das orações que vocês têm feito pela igreja, por todos nós. Nós também temos orado por vocês, tá? Agradecer a minha família, todos os irmãos aqui. Vamos orar. Quero sugerir para você o restante desse dia, Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. Para que você entenda a preocupação que Paulo tinha com os cristãos. Ele avisa ali dos lobos cruéis que entrariam na igreja após a sua partida. E é o que nós temos que ter cuidado também. Cuidado com quem você está assistindo, cuidado com quem você está ouvindo. Ouça a voz do Espírito Santo, leia, se instrua na palavra de Deus. Mais uma coisa, durante a semana nós temos feito vídeos, né, de todos os versículos diários da leitura diária da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia, acompanhe a lição até o final. Você que não tem lição, não tem revista, vou reforçar, faça contato. Você que não pode estar aqui, a gente vai levar para você, nós vamos conseguir uma forma de entregar a revista a você. Tem algumas unidades aí, tá bem? Vamos orar a Deus, agradecidos, pedindo a Deus que dê um restante do dia abençoado. Vamos colocar de pé. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvar o teu nome, Pai, por essa maravilhosa oportunidade. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco, nos dando experiência, nos condicionando, Pai, a fazer cada dia melhor. Meu Deus, como foi dito aqui, nós não temos a experiência ainda de fazer as escolas dominicais nesse formato. Meu Deus, mas foi uma forma que encontramos e cremos que o Senhor nos direcionou para que possamos fazer assim, Pai. Para que possamos levar a tua palavra, levar o ensino, para que a tua igreja continue sendo instruída, meu Deus, que possa entender todo o sentido, meu Deus, da tua palavra. Meu Deus, que nós possamos ser agraciados, que a tua palavra possa nos levar paz, alegria, meu Deus, em todos os momentos. Abençoe as vidas, ó Pai, que estão aqui conosco presencialmente. Meu Deus, e abençoe as vidas, ó Pai, que tem acompanhado, ó Pai, as lives. O Senhor esteja presente em cada lar. Pai querido, o Senhor nos dê um restante de dia maravilhoso na tua presença. E até mais à noite, ó Pai, onde estaremos aqui mais uma vez, cultuando, louvando, oferecendo a Ti, Senhor, um culto de adoração e louvor. Meu Deus, onde estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Nos abençoe e nos agracie com a tua santa presença e com o teu Espírito Santo. Obrigado por tudo. Seja louvado e adorado em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a vida de Jesus. E todos digam amém e amém.